partido político, quem precisa alcançar o povo não faz autocrítica, corrige os erros. Existe uma diferença muito grande entre entregar para o inimigo armas para que o inimigo use contra você, e é isso que a imprensa tentou fazer com o PT durante todo o tempo, tentou espetar para, através desse papinho de autocríticas, criar caminhos para atacar depois, ou você fazer a autocrítica para você e a partir daí você corrigir o problema. E a administração pública é uma constante busca pelo aperfeiçoamento. A administração, Cleide, é uma busca pelo aperfeiçoamento. Na administração, a gente estuda uma coisa interessantíssima, que é o ciclo PDCA, do inglês Plan, Do, Check, Act, que significa planejar, fazer, checar e agir. A autocrítica, ela acontece no momento em que o governo lança um programa social, identifica que esse programa social alcançou determinadas finalidades, mas alguns pontos fracos precisam ser resolvidos. A autocrítica é a solução dos pontos fracos. Se a gente não tivesse tido autocrítica, a gente não teria uma multiplicação do PIB brasileiro por 5 vezes o que era no período Fernando Henrique. Se o PT não tivesse feito uma autocrítica administrativa durante todos os anos que esteve à frente da administração pública, a gente não teria tirado o salário mínimo de $75 e levado para quase $400. Se não tivesse tido uma constante autocrítica administrativa interna e necessária em qualquer gestão, a gente não teria fechado 2014 com o menor desemprego da história. Agora, quem precisa fazer autocrítica é quem errou, percebeu que estava errando e deu sequência no erro. Porque em 2013, quando nós começamos a ter esse ataque contra a soberania nacional, lá em 2013, nós começamos a perceber fim da indústria, começamos a perceber que as bagunças que estavam sendo chamadas naquele momento para perturbar o governo da Dilma estavam fechando comércios, estavam diminuindo a economia brasileira e estavam causando um racha social. O racha social é a divisão entre direita e esquerda, petralha e coxinha, classe média, pobre, trabalhador, seja lá o nome que você quiser colocar. Mas se lá atrás, desde 2013, quando a imprensa corporativa brasileira, junto com a interferência internacional e, obviamente, liderados aqui no Brasil pelo clã do Aécio Neves, não perceberam que eles estavam implementando um sistema de destruição da soberania nacional, destruição da estabilidade da riqueza nacional, eles não fizeram uma autocrítica. Ali era necessário fazer uma autocrítica. E olha, cada passo dado pela imprensa corporativa, que tanto pediu autocrítica do PT, foi sempre no sentido de piorar a situação. Nós não tivemos um movimento desde 2013 que foi capaz de nos colocar em uma situação melhor do que a que estávamos imediatamente anterior ao movimento, o que significa que, desde o início dessa brincadeira, nós só tivemos piora. E se eles não fizeram uma autocrítica da postura deles, no sentido de chamar pessoas para uma crise que está praticamente levando a gente para uma guerra civil, de criar um ódio contra a classe política, de criar essa ideia de que a casta rica brasileira, representada pelos filhos de milionários que passam em concursos para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, é essa casta que tem que governar. Se eles não fizeram essa autocrítica, e se eles não fizeram uma autocrítica dos resultados da Operação Lava Jato, que foi aumentando cada vez mais a inviabilidade do Brasil e o desemprego do povo brasileiro, uma autocrítica a respeito da criminalização da política, que foi criando cada vez mais esse clima de ódio no Brasil, quem são eles para pedir autocrítica de um governo que implementou uma gestão que atravessou a maior crise da história do capitalismo financeiro com o menor desemprego da nossa história? Olha, claro, existem falhas. A autocrítica existe para corrigir essas falhas. E quando você faz uma autocrítica para que você e seus companheiros tenham condições de agir e resolver o problema. E não uma autocrítica para estapear a própria cara e entregar para o inimigo armas para serem usadas contra você. Autocrítica nós precisamos hoje sim,
dos jornalistas que prometeram que se a Dilma caísse, o PIB ia dobrar, o dólar ia cair pela metade, que teríamos um gás por R$ 35 e a gasolina ia custar R$ 1. Esse pessoal tem que fazer autocrítica e urgente, porque eles mentiram, continuaram mentindo, perceberam que a mentira estava dando errado e não corrigiram as mentiras no tempo hábil para não destruir o Brasil como destruíram.